na mão. Lá vem sabendo, mais lampião, chapéu de couro e o fuzil. Cangaço, fenômeno social brasileiro, exclusivamente nordestino. Um tema que até hoje desperta o interesse de muitas pessoas. Porém, devemos sempre lembrar que, infelizmente, essa história foi marcada por muitas mortes, sangue, dor, sofrimento e destruição. Durante esses longos períodos, muitas mortes aconteceram. E no vídeo de hoje, eu separei 25 acontecimentos terríveis da história do cangaço. Vamos a eles. Em maio de 1921, em Alagoas, possivelmente no dia 21, a Força Volante, comandada por José Lucena, perseguia alguns criminosos. E ao chegar no local, em uma ação imprudente, dispararam vários tiros contra aqueles que ali se faziam presente. Neste lugar, morreu José Ferreira, o pai de Lampião, e o Sr. Fragoso, pai dos criminosos. Em 2 de setembro de 1925, aconteceu as chacinas de Caboré e a Lagoa do Serrote, onde o bando de Lampião executou 7 pessoas, entre eles um menino de 12 anos e um senhor de 96 anos de idade. Ambos foram massacrados. Em 26 de fevereiro de 1926, é morto o senhor José Nogueira. Apesar do parentesco com os inimigos de Lampião, o rei do cangaço se compadeceu do seu estado de saúde. Iria poupar sua vida, mesmo tendo ali no intuito de destruí-lo. Porém, o seu irmão, Antônio Ferreira, vulgo Esperança, desobedeceu às suas ordens, matando o velho José Nogueira. O mesmo ainda ficou com as alpercatas da vítima. Em 28 de agosto de 1926, eram mortos quase todos os integrantes da família Gilo. O motivo? O cangaceiro chamado Horácio Novaes, Horácio Grande, que tinha desentendimentos com a família, forjou uma carta, se passando pelos Gilos, desafiando o Lampião. Lampião, com seu bando, atacou aquele local com mais de 100 cangaceiros, acabando com aquela família. Manuel Gilo, o último a resistir, desvendou todo o mistério, não sabia ler nem escrever, desvendando todo o plano de Horácio. Este, acuado ao perceber que seu plano tinha ido por água abaixo, deu um tiro executando Manuel Gilo. Na noite de 18 para 19 de julho de 1927, era morto pela polícia o afamado cangaceiro Jararaca. Após a invasão frustrada à cidade de Mossoró, o mesmo ferido foi preso. E com a mentira de ser recambiado, o plano para sua morte já estava pronto. Ele teve que cavar sua própria cova. Algumas fontes dizem que após ser ferido, ele ainda estava vivo quando foi enterrado. Por volta de 13 de março de 1928, eram executados pela polícia os cangaceiros Bronzeado e Mormaço. Mais uma vez, a velha história do recambiamento foi usada. E no caminho, eles teriam tentado fugir. Mentira da polícia. Ali eles seriam executados. Em 5 de janeiro de 1928, aconteceria o ato que ficou conhecido como os Fuzilados do Leitão. Naquele local, em terra cearense, foram fuzilados 5 pessoas, entre eles o mais jovem dos irmãos Marcelinos, Lua Branca. Antes de serem fuzilados, eles teriam sido obrigados a cavarem a própria cova. O responsável por essa ação, o sargento José Antônio do Acauã.
Em 28 de outubro de 1928, mais uma morte praticada pela polícia. O cangaceiro Chico Pereira estava detido, também ia ser recambiado. No caminho, o executaram. Para disfarçar, forjaram um acidente automobilístico, onde apenas Chico Pereira teria saído morto. Em 4 de julho de 1929, mais uma terrível chacina. Lampião e seus cabras mataram 9 funcionários que estavam trabalhando na estrada de pavimentação, visando que o desenvolvimento não chegasse pelas regiões. Para ter facilidade nas suas fugas e nas suas ações criminosas, Lampião e seus cabras mataram aqueles pobres funcionários. Esse fato ficou conhecido como Massacre de Carro Quebrado. Em 22 de dezembro de 1929, Lampião invadiu a cidade de Queimadas. Ao chegar no quartel do local, pegando os soldados de surpresa, 7 deles foram friamente mortos, sangrados. Lampião apenas poupou a vida do sargento Evaristo Carlos da Costa, para atender o pedido de uma moradora, a quem ele deu o direito de fazer um pedido. Em 31 de julho de 1930, era morto de forma terrível o tenente Geminiano José dos Santos, assim também como o sargento Miranda Matos. As volantes que saíram em perseguição dos cangaceiros caíram em emboscada. Aqueles feridos, ao serem pegos pelos cangaceiros, foram trucidados. Todo tipo de barbárie foram feitos com eles: cabeças decapitadas, olhos arrancados, barrigas abertas. Em 23 de setembro de 1931, Curisco cumpria a sua terrível vingança. Finalmente ele estava de frente com Herculano Borges, aquele que teria agido com injustiça consigo no passado. Aquele homem sofreu todo tipo de tortura e mutilações antes de ser morto. Em 13 de julho de 1932, acontece uma das terríveis chacinas do cangaço, aquela que ficou conhecida como a Chacina do Couro. Após um jovem descobrir alguns arreios que Lampião teria escondido, essa história causaria um triste fim para 7 vidas. Lampião, enfurecido ao perder seus utensílios, pede para que o cangaceiro Gato vá lá dar um jeito naquela pessoa. Porém, em uma ação covarde e cruel, Gato e seus cabras saem dizimando pessoas inocentes. Em outubro de 1932, uma das piores chacinas de todos os tempos da história do cangaço. A família Salina era trucidada por Lampião. Para esse caso tão conhecido, como todos nós sabemos, existem várias versões. Não entrarei em detalhes, mas o que se sabe é que aquelas pessoas foram extremamente torturadas e mortas da forma mais cruel possível. Em março de 1933, o cangaceiro Venceslau Xavier, vulgo Baliza, era preso junto com a sua companheira. Porém, o pior ainda estava por vir. Ele foi repassado para a volante do tenente Santinho. E ali ele sofreria todo tipo de maus tratos possíveis. Foi torturado, esfolado, amarrado de ponta cabeça, furado com punhal. Foi feita uma fogueira. Ele ainda queimou vivo. Em meio a gritos e desespero, tudo sob o olhar do terrível tenente Santinho. Ali morria o cangaceiro Baliza. Em 20 de fevereiro de 1934, era morto o funcionário João Vicente da Silva. O motivo? Ele teria descoberto que os policiais estavam levando algumas pessoas e não os trazia de volta.
Ali, as pessoas eram exterminadas. Ele achou um local com corpos insepultos. Os principais envolvidos, Campos de Menezes e Liberato de Carvalho. Em julho de 1934, é morta aquela que muitos dizem ter sido a mais bela entre as cangaceiras, Lídia, companheira de Zé Baiano. Após o cangaceiro Coqueiro descobrir a relação dela com outro cangaceiro, de vulgo Bem-te-vi, esse fato chegou até o conhecimento de Zé Baiano e Lampião. Coqueiro, pela fofoca, foi morto a mando de Lampião por gato. Já Lídia, Lampião deixou a decisão com Zé Baiano. Zé Baiano, mesmo a amando muito, sofreu durante a noite, mas acabou, por honra, matando a mesma a pauladas. Por volta de novembro de 1936, a cangaceira Rosinha foi executada a mando de Lampião. Isso porque ela desobedeceu a sua ordem de voltar da casa de seus pais com os dias combinados. A cangaceira foi mandada para uma missão que não teria volta, junto com outros cangaceiros. Quem teria executado? O cangaceiro de vulgo Pó Corante, com um tiro na cabeça. Em agosto de 1937, após um combate, o cangaceiro Novo Tempo saiu ferido, perdendo muito sangue, andou por muitos quilômetros, até encontrar um cabra chamado Zé Vaqueiro. Ele já havia perdido muito sangue, estava com o braço gangrenando. O vaqueiro, supostamente para tirar vantagem, decidiu dar cabo do cangaceiro Novo Tempo, dando um tiro no ouvido do moribundo. Porém, Novo Tempo não morreu. Tempos depois, foi encontrado pelos cangaceiros. Ao se restabelecer, por um milagre, ele conta o que aconteceu. Os cangaceiros vão até o local, pegam Zé Vaqueiro, praticam todo tipo de atrocidade. Obrigam Zé Vaqueiro a andar descalço sobre o xique-xique. Ele é torturado e, no fim, é colocado em uma fogueira, um tacho, e é queimado vivo. E esse foi o terrível fim daquele sertanejo. Em 6 de novembro de 1937, após a emboscada feita pela Volante, é executada a cangaceira Neném do Ouro, companheira do cangaceiro Luiz Pedro. Alvejada a tiros, após ser pega, os volantes teriam praticado todo tipo de abuso com o corpo da vítima. Dizem que até cachorros foram colocados para coabitar com a mesma. Deixo claro que essa versão pode ser sensacionalista e nem ter acontecido. Até porque existem outras versões para a morte de Neném do Ouro. Em maio de 1938, é assassinado Benjamin Abraão Calil Boto, aquele mesmo que fez as fotos e os vídeos de Lampião e seu bando. O mesmo levou diversas facadas. E o mais estranho, que o principal suspeito teria sido um deficiente físico. No caso, o mesmo nem andava. Em 20 de julho de 1938, era assassinada pelos companheiros de bando a cangaceira Cristina, que era companheira do cangaceiro português. O motivo? As divergências de opiniões entre os integrantes do bando, devido ao caso de adultério da cangaceira Cristina com o cangaceiro Gitirana. Português estaria por trás do caso. Os supostos algozes, cangaceiro Luiz Pedro, Candeeiro e Vila Nova. Ela foi morta a facadas. Em 5 de agosto de 1938, em busca de vingança, Curisco e seu bando foi até a Fazenda Patos, e lá cometeram uma das mais cruéis injustiças da história do cangaço. A família do vaqueiro Domingos Ventura foi quase totalmente dizimada.
As vítimas foram mortas e decapitadas. No início de abril de 1940, o cangaceiro Ângelo Roque, vulgo Labareda, assassinou uma mulher a marteladas na frente de seus filhos. Ele foi até o local para executar o marido da vítima. Não o achando, descontou a sua fúria na pobre mulher. No ano de 1941, o cangaço já havia acabado. O cangaceiro Juriti, que havia se entregado, depois sido solto, havia trabalhado na capital Salvador. Após ser demitido, decidiu voltar para o sertão, a fim de cobrar algumas pessoas que ele havia emprestado dinheiro. Porém, o que ele conseguiu foi encontrar a morte. Ao saber que o mesmo estava na região, o sargento de Luz reuniu alguns cabras, foi até o local, prendeu Juriti, que nada mais devia para a justiça, e o conduziu amarrado. Em um determinado local, foi feita uma fogueira, e ali Juriti foi jogado, ainda com vida. Queimava em chamas até a morte aquele que foi um dos cangaceiros mais perigosos de Lampião. Fala, família do Cangaço Eterno, encerro por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like. Eu sei que existiram vários outros crimes na história do cangaço, porém separei esses para vocês, que tiveram bastante destaque. Comente aí os que vocês lembram que eu não falei. E eu gostaria de saber de vocês, qual desses foi o crime mais cruel, desses por mim narrado. No mais, me despeço por aqui, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima! Lampião tava dormindo, acordou-se assustado, atirou numa brauna pensando que era um soldado. Atirou numa brauna pensando que era um soldado. Lá vem Sabino, mais Lampião, chapéu de couro e o fuzil na mão. Lampião saiu de patos,